aula de hoje vamos discutir dois conceitos fundamentais na teoria da fotografia, índice e aura. Para tanto, eu vou me basear em dois textos clássicos. Para discutir sobre a noção de índice, vou partir da leitura de O Ato Fotográfico de Philippe Dubois. E para pensar a noção de aura, vou me basear no A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, de Walter Benjamin. Bom, logo no começo de seu texto, Dubois deixa claro que o que ele vai propor não é fazer análise de fotografias. Ele quer sim pensar o fotográfico, ou seja, ele não quer discutir fotografias específicas, ele quer discutir algo que é constitutivo de todas as fotografias. Ele quer descrever e analisar o coração do dispositivo fotográfico. Então você já fica esperto que lá vem um texto bastante teórico. E qual seria então o coração do dispositivo fotográfico? Ou uma outra palavra que o autor usa, o seu noema. O que faz da fotografia tão única e especial comparada com outras formas de expressão? Para Dubois, se enganam todas aquelas pessoas que acreditam que a fotografia começa ainda no trabalho de pintores, porque de lá vem a lógica do enquadramento, da perspectiva, o uso da ótica da câmera escura. Se apoiando nas palavras de um outro autor muito importante para a teoria da fotografia, Roland Barthes, Dubois diz que o âmago da fotografia não está no trabalho dos pintores, mas sim no dos químicos. Para Dubois, se nós quisermos entender a fotografia em suas especificidades, não devemos focar tanto em seus aspectos formais, sua aparência, mas sim no processo pela qual ela ganha vida, que é a reação fotoquímica, a luz deixando sua marca, sua pegada na superfície fotossensível. E é nesse sentido que ele recorre ao conceito de índice, que não é um conceito dele, na verdade é um conceito da semiótica de Charles Sanders Peirce. A semiótica é o estudo da construção de significado. Aqui o conceito de signo é muito importante, mas não tem nada a ver com o zodíaco, certo? Aqui um signo é algo que representa algo sob algum prisma. Vou repetir. Um signo é algo que representa algo sobre algum prisma. Isso vai ficar mais claro com os exemplos. Bom, na teoria de Peirce existem 3 tipos de signos: os ícones, os índices e os símbolos. Vejam, por exemplo, o desenho de um lápis. Isso é um signo, é algo que representa algo, no caso, representa um lápis. Mas tem um detalhe, este desenho consegue atuar como um signo de um lápis porque guarda alguma semelhança com a aparência de um lápis. Então podemos dizer que este é um signo do tipo ícone. Todos os signos que representam algo por semelhança com este algo são chamados de ícones. Os símbolos são signos que conseguem representar por razões diferentes. Os símbolos representam por uma convenção, um acordo. Por exemplo, a palavra lápis, seja na sua manifestação escrita ou mesmo como o som lápis, são signos que utilizamos para representar um lápis em si. O que importa entender aqui é que essa palavra escrita ou falada funciona para representar o conceito de lápis, porque nós, em sociedade, convencionamos assim. Então poderíamos chamar lápis de pisla ou de ispla? Sim. Uma prova disso é que no inglês se diz pencil, no coreano se diz 연필. A palavra lápis é um signo do tipo símbolo, porque representa por convenção. Vamos pensar juntos com a ajuda desta obra de René Magritte. Em francês temos escrito Ceci n'est pas un pipe, ou seja, isso não é um cachimbo. Você pode se perguntar, como assim isso não é um cachimbo? Mas é claro, isso não é um cachimbo, é apenas uma representação de um cachimbo, não um cachimbo em si. Um detalhe é que nessa obra existem 2 representações de cachimbo. A pintura do cachimbo é um ícone, pois representa um cachimbo por semelhança. E a palavra em francês pipe é um símbolo, pois representa cachimbo por convenção. Bom, espero que tenham entendido o que significa ícone e símbolo na teoria semiótica de Peirce. Mas falta então entendermos um último tipo de signo descrito por este autor, o índice. Nas palavras de Dubois,
Os índices são signos que mantêm ou mantiveram num determinado momento do tempo uma relação de conexão real, de contiguidade física, de copresença imediata com seu referente, sua causa. Vamos então trabalhar com alguns exemplos. Quando vemos fumaça, pensamos no fogo. Fumaça é um índice da existência do fogo. Quando vemos uma cicatriz, pensamos no ferimento. A cicatriz é um índice da existência do ferimento. Ao caminhar na praia, meus pés deixam uma marca na areia. Meus pés causam uma pegada. Quando outra pessoa observa essa pegada na areia, esta vai imediatamente concluir que alguém esteve lá. Nesse sentido, a pegada funciona como uma representação da existência de uma pessoa que por lá passou. A pegada é um índice de que alguém esteve lá. A fumaça consegue representar o fogo, a cicatriz consegue representar a ferida e a pegada consegue representar uma pessoa. Não por convenção social, nem mesmo por semelhança, mas por terem uma relação de conexão real, de contiguidade física, de copresença, imediata com seu referente, sua causa. A pegada foi deformada pelos pés, a fumaça é causada fisicamente pelo incêndio, a cicatriz resulta fisicamente da ferida. Resumindo, ícone é um signo que representa por semelhança. Símbolo é um signo que representa por convenção. Índice é um signo que representa por manter ou ter mantido uma conexão real com o seu referente. Agora vamos voltar à fotografia. Como então podemos aplicar esses conceitos à análise da fotografia? Ora, para você, a fotografia é antes de tudo um ícone, um símbolo ou um índice? A resposta mais imediata seria supor que, como um desenho, uma pintura, a fotografia é um ícone e representa por semelhança. Porém, Peirce e Dubois dizem que antes da imagem fotográfica ser semelhante ao que representa, o mais importante é que as fotografias são indícios do que representam. Observe essa foto. Isto é um índice porque, como um pé na areia, foi preciso que a luz que rebateu dessa pessoa atingisse o suporte fotossensível, deixando nele sua pegada. Por isso, mais do que se assemelhar a essa pessoa, a fotografia antes indicia a existência dessa pessoa. O desenho de uma pessoa não tem essa relação indicial com uma pessoa representada. Uma fotografia, sim. Enquanto ícones exigem apenas a semelhança, índices exigem algum tipo de conexão física. A fumaça e a fogueira, a cicatriz e a ferida, a pegada e o pé. Todas têm esta conexão física. A conexão física entre a coisa representada e a fotografia é estabelecida pelos raios de luz. Somente a ação física dos raios de luz que rebatem de algo podem criar uma fotografia desse algo. Dubois ressalta que um mesmo signo pode depender das 3 categorias semióticas ao mesmo tempo. Uma fotografia pode, portanto, ser mais que índice. Por exemplo, uma fotografia de uma pomba pode ser símbolo, pois, por convenção, pensamos na ideia de paz. Pode ser um ícone, desde que se assemelha a este animal, assim como ser um índice, pois é indício da existência desse animal. Porém, Dubois ressalta que, em seu texto, que o âmago da fotografia não é se assemelhar ao que representa, mas sim ser um indício, um índice. Ele lembra que toda fotografia é necessariamente um índice, mas nem sempre representam por semelhança, nem sempre funcionam como ícones. Ele dá como exemplo fotografias feitas sem câmera escura, os fotogramas, em que objetos são dispostos diretamente sobre o suporte fotossensível, que é então exposto à luz, marcando sombras e silhuetas. Estas fotos guardam uma relação de indício, de conexão física, mas não necessariamente de semelhança. Dubois argumenta que se damos atenção à natureza indicial da fotografia, entendemos várias de suas características e usos. Por ser um índice, a fotografia lida com 3 consequências: a singularidade, a atestação e a designação. Singularidade. Dubois afirma que o traço fotográfico só pode ser
em seu fundo singular, tão singular quanto o seu próprio referente. Então, não significa a princípio um conceito, antes de qualquer coisa designa um objeto, um ser particular. Então a fotografia de um homem é necessariamente a fotografia de um homem singular. Não pode, como a palavra, funcionar como um conceito amplo, algo que designa um todo geral. A fotografia sempre será o registro de algo singular. Também no sentido de que duas fotos do mesmo rio serão cada uma sempre o registro de um momento específico. Atestação. Dubois diz, enquanto índice, a fotografia é por natureza um testemunho irrefutável da existência de certas realidades. A fotografia, por isso, atesta, é uma testemunha da existência de algo. Designação. A fotografia funciona como um dedo apontando que apenas diz isso, isto é. Ele diz, pode-se até considerar que o índice não passa desse poder de mostrar, pura força designadora, vazia de qualquer conteúdo. Peirce bem dizia, o índice nada afirma, só diz ali. Dubois cita Barthes, que diz, a fotografia jamais passa de um canto alternado de vejam, veja, olha aqui. Logo, uma fotografia não consegue expressar pensamentos que um texto, por exemplo, consegue, como isso talvez seja, ou isso não é. Uma fotografia só pode dizer, isto é, veja, olhe. Essas características explicam alguns de seus usos. Por exemplo, o porquê de funcionarem como relíquias de família, quando retratam os familiares que já se foram, por exemplo, ou mesmo eventos do passado. Atestam a existência daquelas pessoas mesmo que elas já tenham morrido. Indicam aquele momento singular e efêmero que o tempo deixou no passado. Como índices funcionam como outros tipos de relíquias, como aquela mecha de cabelo. Dubois diz, com toda a certeza, o que confere tamanho valor a estes álbuns não são nem os conteúdos representados neles próprios, nem as qualidades plásticas ou estéticas das composições, nem o grau de semelhança ou de realismo das chapas, mas sua dimensão pragmática, seu estatuto de índice, seu peso irrefutável de referência, o fato de se tratar de verdadeiros traços físicos de pessoas singulares que estiveram ali e que têm relações particulares com aqueles que olham as fotos. Mas então Dubois ressalta alguns comentários que nos ajudam a entender melhor que a natureza indicial da fotografia não significa que a fotografia funciona como uma realidade objetiva, impondo uma mensagem. Em primeiro lugar, uma fotografia não é simplesmente um indício da realidade. É preciso entender que está sempre repleta de códigos simbólicos, de escolhas que dependeram das intenções humanas, individuais e sociais. Alguém decide fotografar. O que fotografar? Com qual aparelho? Qual lente? Qual tempo de exposição? Qual abertura de diafragma? Decide o momento do disparo, escolhe o papel e o formato para a revelação e define o objetivo da foto. Álbum de família, fotojornalismo, galeria de arte, publicidade. Por isso mesmo, podemos ver como fotógrafos diferentes podem construir fotografias completamente diferentes do mesmo evento. Como é o caso dessas fotografias de guerra. Enquanto um fotografou os soldados em momentos de lazer, outro fotografou seus cadáveres. Por mais indicial que seja uma fotografia, por envolver tantas escolhas, esta sempre tem um aspecto ideológico. Fora isso, o fato de ser um índice não implica que a fotografia, por isso, consiga dizer tudo. A ideia de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras é enganosa. Por mais que sejam poderosas, imagens sempre acabam precisando de palavras que as interpretem. Dubois diz que devemos tomar cuidado para não confundir essa afirmação de existência com uma explicação de sentido. Para que fique mais claro, eu dou um exemplo.
Imaginem a foto de uma pessoa morta. Uma foto só diz, veja, isso é uma pessoa morta. Mas a foto em si não pode dizer isto é certo ou isto é errado. A foto em si não faz essa interpretação do acontecimento por nós. Não sabemos quem é ou o que essa morte significou para o grupo em que aquela pessoa vivia. Por isso, em uma matéria de jornal, a fotografia acompanha o texto. Nunca basta por si só. Tendo feito todas essas ressalvas, espero que vocês tenham entendido o quanto que o conceito de índice nos ajuda a pensar a fotografia. Vamos agora então para o nosso segundo objetivo desta aula, discutir sobre o conceito de aura, segundo Walter Benjamin. No seu texto, hoje considerado um clássico, A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, este autor defende que a própria concepção de arte mudou com o advento da reprodutibilidade técnica de imagens. Para entendermos esta afirmação, vamos por partes. Primeiro, reprodutibilidade técnica de imagens fala dessa possibilidade de produzir e reproduzir inúmeras vezes imagens por meio de certas técnicas. Ora, desde a invenção da imprensa de Gutenberg, a humanidade já desenvolvia técnicas e máquinas para reproduzir textos dezenas, centenas, milhares de vezes, o que permitiu o maior acesso a livros, jornais, por exemplo. A reprodutibilidade técnica de imagens desenvolveu-se a partir da gravura. No século XIX, antes da chegada da fotografia, a litografura era o principal meio de reprodutibilidade técnica de imagens. Com a invenção da fotografia, em especial do negativo fotográfico, a capacidade de criar e reproduzir imagens atingiu então velocidades antes nunca conhecidas. Agora uma imagem surgia com um clique, não dependia mais de grande esforço para desenhar e gravar. E do negativo que surgia na máquina fotográfica, inúmeras imagens idênticas poderiam ser criadas e distribuídas. Para Walter Benjamin, este contexto social em que imagens passam a existir para serem reproduzidas e distribuídas para o maior número de pessoas muda amplamente nossa relação com a arte. Mas qual era a nossa relação com a arte antes e qual passou a ser depois da reprodutibilidade técnica? Benjamin faz esta revisão histórica sobre os usos da arte. Defende que, originalmente, as obras de arte nascem a serviço de um ritual. Este ritual poderia ser mágico ou religioso. Ritual mágico em que sentido? Você pode pensar isso através de uma ideia de feitiço, uma palavra, um conjunto de palavras que, ao entoada, espera-se que produza efeito sobre algo. Da mesma forma, para muitos e por muito tempo, desenhar um animal poderia servir para melhor caçá-lo, para adquirir suas qualidades, ou até espetar a imagem de alguém poderia afetar fisicamente esse alguém. Nestes casos, a arte tinha uma função prática dentro de um ritual de magia. A arte também se fez presente em rituais religiosos. Em que sentido? Diferencia-se do simplesmente mágico no sentido de que, na religião, há uma doutrina, um conjunto de normas sobre como a vida correta deve proceder. Mas a arte para uma religião continua tendo um valor, uma força. Uma imagem pode ser encarada como a encarnação de um espírito sagrado, um meio de acessar o divino. São utilizadas em cerimônias pessoais ou coletivas, ou mesmo por motivos pedagógicos para difundir a doutrina. Assim, por estarem associadas à religião, essas imagens, essas obras de arte não podem ser tratadas sem uma devida reverência. Nesse sentido, Benjamin afirma que, dentro de rituais mágicos ou religiosos, a arte, as imagens, possuem valor de culto. Ele ressalta que, por serem criadas pelo seu valor de culto, muitas dessas imagens eram até dispostas em lugares onde nem mesmo podiam ser vistas, já que se dirigiam antes às divindades. Isto é fundamental. Imagens com estas funções não precisavam ser reproduzidas para que o máximo de pessoas pudessem vê-las. Benjamin aponta que, com o tempo, em especial a partir do Renascimento,
A nossa relação com a arte manteve-se dentro de uma lógica ritual, mas não mais um ritual estritamente religioso. Agora um ritual cada vez mais secular, em que as obras mantinham um valor de culto, porém prestávamos um culto à noção de beleza. Como assim culto do belo? Fala-se em culto do belo, pois, de fato, os filósofos que trabalhavam com estética utilizaram um vocabulário próprio ao sagrado, mesmo que não estivessem discutindo religião. Permanecia então no culto da beleza e a expectativa de uma experiência metafísica transcendente. O ritual permanecia, mas com uma contemplação individual, distanciada, silenciosa. Os museus passaram a ser o principal espaço desse ritual. Porém, Walter Benjamin argumenta que este valor de culto da obra de arte, em grande medida, baseia-se no fato de serem únicas, autênticas. Cultuamos o Davi de Michelangelo em grande medida por ser único, por ser obra esculpida pelas mãos de Michelangelo. Cultuamos a Guarda Noturna de Rembrandt em grande medida por ser única, por ser a obra pintada pelas mãos de Rembrandt. Por serem únicas, ou seja, as autênticas, Benjamin aponta que tais obras possuem uma aura, mesmo nesse ritual secular de museus de arte. Com a era da reprodutibilidade técnica, Benjamin afirma que isso se perde. Com a fotografia e o cinema, instaura-se a possibilidade da produção de imagens e que não há mais originais. Todas são cópias. Assim, a noção de autenticidade deixa de ter força para essas imagens. A fotografia ou o cinema não são apreciadas pelo seu grau de objeto único. Sabemos que o filme que vemos no cinema é só mais uma cópia e que várias outras estão distribuídas pelo mundo para que mais pessoas possam ver aquele filme. A fotografia que apreciamos em um livro é tanto uma cópia quanto é uma cópia a versão pendurada em uma parede. Se sempre existiu técnicas de reprodução e disseminação das obras de arte, por exemplo, pintores criando cópias da Mona Lisa de Leonardo, isso não ameaçava a autoridade do original, pois não alterava sua materialidade, seu testemunho histórico. A Mona Lisa, aquela que Leonardo pintou, permanece única. O que a era da reprodutibilidade técnica traz de mais novo é a existência de imagens sem original. Nisto, esse processo desvaloriza o seu aqui e agora, a autoridade do original, a aura que lhe permitia seu valor de culto. Contudo, Benjamin vai além, afirma mesmo que a era da reprodutibilidade técnica afeta inclusive o modo como nos relacionamos com obras como Mona Lisa. A era da reprodutibilidade técnica, inaugurada pela fotografia, modifica o modo de influência da arte. Agora, as obras de arte tradicionais, como pinturas e esculturas, são reproduzidas e disseminadas em milhares de cópias. Mona Lisa existe em capas de caderno, pôsteres, camisetas, canecas, por todos os lados. Tal disseminação, diz Benjamin, é tão intensa que acaba por minar também a aura do objeto autêntico. Encontrar a obra de arte original muitas vezes pode até produzir uma sensação de frustração, com frases como estas vindo à nossa mente. Só isso eu já conheço. Por isso também Benjamin defende que a perda da aura é consequência da reprodutibilidade. Mas ele ressalta ainda que essa reprodutibilidade existe também, pois as massas exigem cada vez mais que as coisas se tornem espacial e humanamente mais próximas. Então, você não quer ter que viajar pelo mundo para poder ver as obras de Caravaggio. Você quer que, através da reprodutibilidade técnica, que elas estejam mais próximas de você. Neste contexto, menos importa o valor de culto. E, por outro lado, fortalece-se o valor de exposição, ou seja, as imagens agora são criadas para serem vistas e difundidas. Olhe ao seu redor, você consegue conceber que criaria imagens para nem mesmo serem vistas, ou mesmo serem vistas para um número extremamente reduzido de pessoas? Não é o que a maioria absoluta de nós faz. Criamos imagens para logo publicá-las digitalmente, para que
Assim, cópias dessas imagens possam circular pelos computadores e celulares do máximo de pessoas. Medimos o valor de uma imagem pela sua capacidade de ser vista pelo maior número de pessoas. O que nos importa é o valor de exposição. Pense no caso de artistas que trabalham com o lambe-lambe. Muitas vezes chegam a imprimir inúmeras cópias da mesma obra. Para muitos destes artistas, mais importa que mais pessoas conheçam e reconheçam aquela imagem do que cultuemos um original. Benjamin fala ainda em outras mudanças. Nós não queremos apenas que as imagens estejam mais próximas. Queremos nos apropriar destas obras e nisso também a reprodutibilidade nos serve. Ao ter uma cópia de Mona Lisa, posso então intervir, modificar, transformar. A lógica da reprodutibilidade técnica permite, por exemplo, apropriações com recortes e colagens que mesclam imagens de fontes diversas em uma nova cena. Ao aproximar a obra do espectador, possibilita apropriações não pautadas pela tradição, pela função ritual, pelo valor de culto, e assim seu aspecto sagrado também se enfraqueceria. Por tudo isso, para Benjamin, a destruição da aura sagrada da obra de arte tinha aspectos positivos, pois, em suas palavras, lhe liberta da existência parasitária que lhe era imposta por sua função ritual. Assim ele diz. Uma reflexão sobre a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica requer que levemos em conta esse conjunto de relações, pois ela permite descobrir o que é decisivo para essa reflexão. Pela primeira vez na história mundial, a reprodutibilidade técnica da obra de arte a emancipa da existência parasitária como parte do ritual. A obra de arte reproduzida torna-se cada vez mais reprodução de uma obra de arte elaborada para ser reproduzida. Em vez de se basear no ritual, ela terá agora outra praxis, com seu funcionamento, a política. Quando fala aqui na substituição da função ritual por uma função política, Benjamin está apontando para o uso mais explícito da obra de arte como meio de transmitir mensagens para a maior quantidade de pessoas possível. Há muito mais que se possa analisar a partir do texto A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica. Por exemplo, como o campo de arte muitas vezes se rebela contra a reprodutibilidade a favor do valor ritual da aura. Outro exemplo, como o capitalismo ganha com a reprodutibilidade, que possibilita a produção em massa para um público maior, mas também cria estratégias, utiliza ainda a noção de aura também para maximizar lucros. Enfim, o texto de Benjamin tem ainda muitas camadas que não vou me aprofundar aqui. Ficamos por aqui e espero que você tenha achado interessante todos esses debates. Lembre que arte não é só técnica, a arte também é conteúdo. E para termos conteúdo é importante ler. Espero que a leitura de Philippe Dubois e Walter Benjamin tenha inspirado reflexões criativas. Até a próxima aula.